Meu amigo Eduardo Castro, tivemos uma pergunta, aliás, uma pergunta eu achei muito legal no nosso treinamento Mitos da Engenharia de Software. Aliás, não é um treinamento, é um bate-papo. Mas nós falamos lá de vários mitos e nós falamos desse mito aqui, ó. Aumentar a equipe para diminuir o atraso é o melhor caminho? E aí o mito, a gente chega à conclusão que é um mito, ou seja, não é o melhor caminho. Aí o aluno fez uma pergunta pra gente assim, tá bom, já que não é o melhor caminho, o que vocês fariam? E aí eu transfiro a pergunta para você, o que você faria? Perfeito, amigo Sabino. Assim, eu acho que foi uma pergunta muito bem colocada, né? Excelente. Muito obrigado pela pergunta, que vai ajudar a gente a esclarecer melhor. Então, assim, você aumentar a equipe por aumentar, realmente não é uma boa prática. Para eu aumentar uma equipe, eu tenho que analisar o motivo do atraso. Por que eu estou atrasando? Eu estou atrasando por uma situação de negócio. Meu cliente está com dificuldades em reunir comigo, meu cliente está com dificuldade em definir o negócio dele, meu cliente está com dificuldade de falar sobre as suas regras. Ou será que é um problema técnico? Aí, o meu time está sem condições técnicas de desenvolver uma parte muito específica, ou alguém está com dificuldade de utilizar uma determinada ferramenta. Então, assim, aonde é o problema? É um problema de negócio, é um problema técnico, é um problema de entendimento. Então, cada uma dessas vai me levar a uma situação de resposta, né? O que não pode ser prática comum é simplesmente achar o seguinte, cara, meu projeto está atrasado, vamos contratar aqui mais 5 desenvolvedores que eu vou conseguir resolver o problema. Quando às vezes não, o seu time é um time bom, é um time de alto desempenho e capacidade, mas está tendo muito retrabalho em virtude de uma situação de negócio. Então eu tenho que analisar, né? Eu tenho que ter essa análise de negócio, aí a gente tem lá todos aqueles critérios do nosso querido Baboc, né? O canal lá do EBA, que fala muito sobre isso. E aí a gente faz uma análise sobre o problema para a gente propor a solução. E essa solução pode ser uma solução em que seja uma capacitação para o meu time, seja a contratação de um consultor externo, né? Seja um workshop específico, ou pode até ser, né, que eu precise contratar mais pessoas. Mas aí eu vou contratar as pessoas... Esse é o ponto, né? Pode até ser que o melhor naquele caso seja aumentar a equipe. O problema do mito é que eu não posso ir como essa solução como primeira alternativa, né? Exatamente. E outra, para eu aumentar a equipe, eu tenho que aumentar a equipe tendo já uma meta para essa equipe. Eu não posso simplesmente colocar mais gente e eles continuarem fazendo as mesmas coisas que outros já estão fazendo, não. Eu estou trazendo um pessoal para resolver uma situação momentânea de atraso, e aí eu tenho que entender aonde está meu gargalo. Meu gargalo está em que situação do meu processo de desenvolvimento? Está na análise? Está no projeto? Está no teste? Vamos dar uma resposta. Está na homologação? Vamos dar uma resposta estruturada aqui para o nosso amigo Wesley, que foi o aluno que perguntou lá. Então, assim, a primeira coisa que a gente está dizendo, e eu concordo com você, é assim, primeiro ponto, estou com atraso, né? Então, gerente de projetos, ou PO, ou seja lá o que for, Eduardo Castro, ou Sabino, tanto faz, está com atraso. Qual que é a primeira atitude? Fazer uma análise. Perfeito. Fazer uma análise. E aí, essa análise, eu preciso descobrir qual é o principal motivo pelo qual eu estou me atrasando, né? E esse principal motivo pode ser uma série de coisas. A partir daí, a gente não pode mais responder aqui de cara o que a gente faria, mas aí vai depender. Por exemplo, vamos tentar pegar aqui os principais motivos de atraso? Então, aí, só para ajudar, sabe, por exemplo, eu dividiria. O principal motivo é um motivo de negócio ou um problema técnico. Aí, dentro de negócio, eu posso ter várias situações e no técnico, outras situações. O que você acha? Vamos dividir. Um motivo de negócio. Quando você fala um motivo de negócio, você está dizendo alguma coisa que tenha a ver com a equipe de negócio. Essa interação com a equipe de negócio. Aliás, pode ser também, sei lá,
marco regulatório, alguma Pode, uma nova mudança de lei. lei, né? Perfeito, perfeito. Ou pode ser alguma coisa técnica. Então, provavelmente, aqui no negócio, né? Deixa eu até aumentar a luz aqui para o pessoal ver. Aqui no de negócio, provavelmente, nunca eu vou precisar aumentar o meu time, né? A não ser que seja trazer alguém de negócio para dentro do time, né? Isso, por Que quê? pode Porque às ser vezes uma das... Pode falar. pode ser uma das estratégias. Porque às vezes eu preciso trazer um consultor que, por exemplo, surgiu uma norma nova e que a minha equipe de negócio ou minha equipe técnica não tenha domínio. Às vezes eu preciso trazer um consultor que conhece bastante de negócio e ele então vai fazer um workshop, alguma coisa, para que meu time técnico absorva. Aí eu posso até colocar pessoas novas, né? Ou seja, eu posso aumentar, mas veja que é algo muito pontual, né? Em virtude, enfim. E aí eu resolver o problema técnico, né? Que é do conhecimento desse processo de negócio. Eu posso ter um problema dentro do ambiente de negócio em que o meu cliente tenha dificuldades de falar sobre as suas necessidades. Aí do lado técnico, mas aí você está falando aqui talvez falta de conhecimento de negócio, né? Aqui, como nós estamos colocando as possíveis soluções, né? As possíveis coisas que a gente faria, então aí aqui quando lá no negócio eu tenho uma deficiência da minha equipe de negócio e tal, talvez eu tenha que aproximar o time técnico do time de negócio, né? Então aproximar o time técnico, ou seja, trazer alguém. Nesse caso, olha só, a gente está, entre aspas, diminuindo o nosso time para melhorar uma situação de atraso, né? Olha só, curioso. Cara. Às vezes pode até ser que diminuir o time me ajude. É porque, no fundo, né, Sabino, se a gente for... É uma coisa que a gente fala bastante. Eu acho que hoje, num processo de desenvolvimento, a dificuldade técnica, às vezes, ela é a menor. Eu acho que a maior é justamente a parte de análise de negócio, da engenharia de requisitos, né, nesse entendimento das necessidades, porque hoje a gente tem profissionais técnicos todos certificados, né? Certificados Java, certificados Oracle, com um pessoal com muita capacidade, que falta, às vezes, esse entendimento do processo de negócio. Sim. Né? Aliás, isso há muito tempo, né, que a gente até bate nessa tecla, que quando você tem uma... Aí eu queria só trazer uma coisa que eu estava pensando aqui, nisso que a gente está falando, e se a gente estiver no paradigma ágil ou no paradigma tradicional, talvez a gente tenha algumas diferenças aqui, né, das atitudes, até dessas daqui, porque assim, a gente está falando aqui algumas coisas, mas, por exemplo, aproximar o time técnico, aí alguém que está lá no ágil vai falar assim, não, mas isso aqui já é premissa, eu já deveria estar assim. Só que, de verdade, o que a gente tem no dia a dia é que a gente não usa puramente nem o ágil, nem o tradicional, né? Então acaba sendo uma mescla dessas coisas, né? Eu brinco te dizendo que é um trágio. Tradicional com ágil. Com ágil, é um trágio. Né? Porque você, às vezes, não consegue aplicar nenhum dos dois. Aí ferrou. Aí ferrou. Mas então, voltando nessa questão do aumento de pessoas, né, resolver o problema, ali no Mitos da Engenharia está muito focado nessa questão de você colocar muitos desenvolvedores para resolver o atraso. Então a gente está percebendo que às vezes você precisa entender o negócio, às vezes você precisa até tirar alguém da sua parte técnica para ajudar no entendimento do negócio. Né? Sabe o que é mais raro, mas assim, no limite, pode até ser que você simplesmente sacar uma pessoa do time que está causando problema, que está atrasando os demais, que está causando uma falta de sinergia, pode te ajudar a recuperar atrasos, né? Aquela pessoa que está meio perdida ali no meio do time e tal. Isso também... E às vezes trazer um cara um técnico com uma senioridade maior. Sim. Você entendeu? Porque às vezes... Então vamos lá, agora vamos para o lado técnico, né? Vamos lá, vamos propor duas também do lado técnico aqui? Vamos lá. Vamos. Primeira, qual que você faria aqui? O que é mais comum? Assim, tenta chutar aqui, Eduardo. O que é mais comum
de ter que fazer do lado técnico para recuperar um atraso? Então, olha só, do lado técnico, eu vou trazer um exemplo aqui que aconteceu. Eu participava de um determinado projeto, o projeto estava com problemas, coisa rara de acontecer, mas esse estava. E aí eu fui estudar o projeto e tinha um documento que tinha uma legenda assim, CD. 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 Compact Disc. Compact Disc. Inclusive, na época, era a época do Na época fazia sentido, né? Fazia sentido. Aí eu falei assim, cara, o que é esse CD? Eu não achei na documentação, não tinha legenda. Fui até o cliente. Meu amigo, numa reunião, para a primeira reunião, eu tinha feito um estudo antes, né, da documentação para poder me preparar para essa reunião. Quando chegou na reunião, a gente falou sobre a reunião, os problemas e tal. Aí eu mostrei esse desenho e perguntei, o que é esse CD? Aí isso aí é certificação digital. Cara, na época, era um negócio tão complicado, certificação digital, que só a Receita Federal e a Caixa tinham certificações digitais. E aí eu falei, isso é importante para vocês? Eu falei, isso é fundamental. Fundamental. Sem isso, eu não garanto que o documento que foi enviado, ele é verdadeiro, né? Foi assinado pela pessoa, pela autoridade. Eu falei, tá ótimo. Voltei na equipe técnica. Equipe técnica, alguém aqui conhece certificação digital? Não conhece. Eu falei, vamos chamar então as empresas que lidam com isso. Rapaz, na época só tinham duas praticamente aqui. Trouxemos as duas apresentaram, cara, era uma grana. Aí eu perguntei, no projeto tem orçamento previsto para isso? Não. Beleza. Alguém e alguém aqui sabe como fazer isso tecnicamente? Não, também não. Não. A gente tem aqui ferramentas, servidores, também não. Beleza, cara. Então, olha só, o que eu digo para o cliente. Porque ele disse... Você pode falar para o cliente, vai atrasar. Adianta eu botar as pessoas? Não adianta, cara. Eu não tenho nem dinheiro, você entendeu? Então, assim, eu acho que um lado técnico é a questão do ferramental, né, dos procedimentos, né, técnicos propriamente dito, né? E um outro seria, dentro da parte técnica, o conhecimento dessa necessidade, né, do cliente. Porque, assim, quando eu entendi a necessidade dele, eu percebi que, tecnicamente, não tinha ninguém para fazer. E, para fazer, eu precisaria trazer consultores, pessoas com conhecimento, e ele era muito específico dentro do projeto. Tanto que, no final, a gente fez uma solução de contorno, entre aspas, uma gambiarra. Fizemos uma solução de contorno para que, então, quando a pessoa enviasse, a gente, de alguma forma, identificasse que aquela era aquela autoridade. O projeto ele teve que ser diminuído na sua importância, na sua aplicação, porque não se tinha conhecimento técnico sobre certificação digital, não tinha pessoas capacitadas para isso. Neste caso, não adiantaria aumentar, mas agora eu fiquei curioso. O que adiantou? Mas qual foi a principal solução aqui que resolveu mesmo? Então, aí o que a gente fez? Como ninguém conhecia da parte de certificação digital, nós colocamos um elemento do time, que era era o sênior, com muito conhecimento técnico, para pesquisar, na época, formas de você fazer validação, como a gente faz hoje, né, que é dupla certificação. Legal. Você entendeu? Então, aqui encaminhado. Essa foi a solução de uma tarefa específica para um membro que já estava no time, né? Já estava no time. Buscar novas... De fora. Buscar conhecimento. Isso. Com os próprios integrantes do time, né? Isso. Integrantes. Muito bem. Eu vou propor já uma segunda coisa aqui, que acontece com muita frequência, que está meio parecido com isso aqui, mas que é justamente fazer um balanceamento de carga. Balanceamento de carga das tarefas, né? Eu tenho uma história boa sobre isso aí também. Manda.
Nesse mesmo ambiente. Esse ambiente esse mesmo ambiente rico de lições aprendidas. De lições aprendidas. Gostei disso, de soluções de contorno. Um ambiente muito rico. Inclusive para quem está vendo a gente nesse momento, quando você está naquele ambiente que é uma bagunça, que ninguém sabe o que está fazendo, que está dando tudo errado, você não fala isso. Você fala assim, não, nós estamos num ambiente muito rico de lições aprendidas e de crescimento profissional. Aí sim, eu adorei isso daí, ficou bonito isso daí. É igual falar solução de contorno, né? Gambiarra não pode. Não pode. Gostei dessa, o ambiente de lições aprendidas ficou muito bonito. Mas nesse ambiente de lições aprendidas, nas várias soluções de contorno apresentadas, olha como é que ficou bonita a frase. A gente tinha uma situação como essa, caótica, em que todo mundo... ninguém sabia direito o que fazia, tinha os heróis, cada um conhecia bastante sobre o seu sistema. Eu vou até, no futuro, fazer um videozinho falando sobre como converter o herói em uma Liga da Justiça. Lembra? A gente até falou sobre isso. Já falamos um pouquinho disso. Que era o seguinte, era uma pessoa responsável por 3, 4 sistemas, excelente técnico, mas ele, o tempo todo demandado por sistemas distintos, domínios de conhecimento distintos, pressões distintas, e ele, cara, não conseguia entregar nenhum. E toda hora alguém gritava mais alto, entendeu? Aí ele parava um para fazer o outro, aí quando ele começava a fazer o outro, aquele um vinha e ele voltava para o um, aí daqui a pouco vinha um terceiro que não era nem um nem outro, era um... E aí, coitado, ele nesse ambiente, sem conseguir fazer entregas, mas assim, ele não podia nem ir ao banheiro, porque senão achavam que ele estava à toa. Enrolando. Trabalhava sábado e domingo, até de madrugada, e não conseguia entregar, cara. E as pessoas acham, assim, e a visão do ambiente, né, do negócio para a área técnica, era que era tudo um bando de enrolão. Ninguém entregava nada. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, mas é humanamente impossível essa situação. Então, nós criamos, na época, o que hoje, né, seria PO e Scrum Master, né, mas na época era o Cosme Damião, era o gerente de projeto e o gerente técnico. Então, esse gerente técnico... Famoso ponto focal. Ele tinha uma equipe formada por um analista e o pessoal de desenvolvimento, e eu criei um time específico de banco de dados que atendia a todos os outros times. Porque a gente tinha banco de dados corporativo. Né? Então, a gente precisava manter esse banco de dados corporativo. E aí, o que acontecia? Esse camarada, então, ele passou a explicar... Então, ele sabia de 4 sistemas. Ele passou a explicar... Eu dividi por domínios. Então, cada sistema tinha uma área específica. Então, ele continuou com 2 sistemas e os outros 2 passaram para 2 outros times. Como estava tudo no mesmo ambiente, eu reorganizei o ambiente, aproximei as pessoas, porque cada um sentava num lugar totalmente diferente, aproximei as pessoas, e aí ele passou a dar treinamento para esse outro time. Como estava muito próximo, qualquer dúvida, o pessoal respondia. Então, ou seja, eu passei a ter um time por área de domínio, esse cara passou a ter férias, ele passou a ir ao banheiro, sem problema. Quando precisava fazer qualquer mudança, quem definia a mudança era o cliente, que era muito parecido com o que hoje são os métodos ágeis. Era o cliente porque o cliente falava, não, eu preciso que fazer tal coisa. Eu falei, olha só, beleza, mas olha o cronograma que nós temos aqui. Passamos a fazer cronograma, que também não desistia. Olha só, se for isso que você está me pedindo, eu paro o quê? Não pode parar nada, não posso fazer. Não, então, olha só, quando você entregar isso daqui, você começa... Beleza. E aí, cara, foi muito bacana. Você sabe que aquela é uma história que eu falo muito para as pessoas quando a gente está nos projetos, que assim, o ágil nada mais é do que boas práticas que a gente já deveria estar fazendo antes, só que agora com um foco específico, né? E não tem nenhuma mágica mesmo. Não tem mágica. Mas é show de bola. Ó, já demos agora, aqui Manda. Por que isso aconteceu? Que para mim foi o fator fundamental. Eu tinha o respaldo da alta direção. Sempre precisa. Sempre. Se não fosse o respaldo da alta direção, porque isso exigiu muito esforço, muita mudança, muita quebra de poder e
processos. Provavelmente, se eu não tivesse essa mudança, né, esse apoio da alta direção, eu não conseguiria ter tido o sucesso que a gente teve. Então, o ágil também prega muito isso. Não adianta o time querer fazer. Eu tenho que ter essa disponibilidade, essa mudança do mindset da organização. Por isso que o cara, às vezes, acha que só botar o ágil resolve o problema. Não, vai virar um trágio, porque ele não vai fazer nenhum nem outro. É o trágio trágico, né? Meu amigo Eduardo Castro, olha só, demos aqui já 20 minutos de mais conteúdo para os nossos alunos. Achei bastante legal a pergunta, ficou boa a resposta também, né? E vou convidar todo mundo que está vendo o Mitos da Engenharia de Software a fazer perguntas também. Então mande a sua pergunta, a gente pode responder pelo escrito, ou às vezes até gravar um próximo vídeo aqui para ajudar vocês. Mas tem bastante conteúdo já no Mitos da Engenharia de Software e também que lá no finalzinho tem também um Mitos da Engenharia de Requisitos no contexto ágil, né? Que pega um gancho lá na Agile do iReb, quem não conhece dá uma procurada, e também pega um gancho no Lean Iron Analysis, que a gente também está falando bastante aí, do nosso amigo professor, criador, autor, professor Eduardo Castro, e a gente está falando disso lá no canal do YouTube também. Fica à vontade para dar uma passadinha lá para ver a gente falando dessas coisas todas. Tá certo, meu amigo Eduardo Castro? Fechamos, né? Fechamos, amigo Sabino. Obrigado pela pergunta. A pergunta foi sensacional, né? Então, assim, não resolve no seu contexto, assim, na visão maior de simplesmente colocar pessoas. Eu tenho que analisar a situação, pode ser um problema de negócio, um problema técnico, e aí eu atuar de forma mais efetiva para resolver esse atraso. Show de bola. Valeu, faça a sua pergunta e também tenta disseminar para as pessoas que trabalham com você que não basta aumentar a equipe para recuperar um atraso. Valeu, até a próxima aula.